Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estou aqui com alegria para meditar na palavra de Deus com meus queridos irmãos. Hoje eu gostaria de meditar no livro de 1 Samuel 17 e o verso 38 em diante. Fala sobre a luta de Davi contra o gigante Golias, e a sua vitória, que Deus concedeu a vitória para o jovem Davi contra o gigante Golias. Vamos ler aqui, meus irmãos, verso 38 em diante. Verso 38 de 1 Samuel 17 disse: E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e gentil de aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou algum cão que tu vens a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, da página, e com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glória a Deus, aleluia. Uma vitória dessa, pessoal, que Deus dá para alguém, só mesmo Deus pode fazer isso, né? Davi, enfrentando um homem preparado ali de guerra, já velho, grande, gigante, ainda tinha um ajudante. Davi foi sozinho contra o gigante Golias, sozinho entre aspas, né? Ele foi com a ajuda do Senhor Deus eterno, né? Com Deus, Criador dos céus e da terra, estava com Davi, a unção dele estava sobre Davi, o Espírito Santo estava sobre Davi. E ali, né, começou a batalha desde aqui de 1 Samuel 17:38, onde Davi recebeu a permissão de Saul para enfrentar o gigante. Saul vestiu as roupas dele em Davi, mas Davi começou a andar com aquelas roupas, né? As roupas nunca tinham sido experimentadas por Davi. Davi tirou aquilo de si, né? E pegou ali a sua sacola de caçador e seu estilingue, pegou 5 pedras ali no ribeiro e foi a encontrar com o gigante. E chegando de frente do gigante Golias, o gigante começou a zombar de Davi, né? Porque viu que Davi era um homem ruivo, né? Magro, de gentil aspecto. Falou com Davi: porventura eu sou um cão para você vir bater em mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos deuses que ele acreditava, né? Os deuses de Ecrom, Dagon e outros deuses. E falou com Davi: hoje eu vou te dar a sua carne, né? As aves do céu e as bestas
Mas Davi falou com ele: você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem tu tem afrontado. E depois Davi disse aqui, meus irmãos, no verso 47, saberá toda essa congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Então Deus não precisa de espada, né? Ele mesmo está conosco na guerra. A espada do Espírito de Deus é que dá a vitória para cada um de nós, né? Diz que Efésios 6, 10 em diante, fala sobre toda a armadura, né, do servo de Deus, que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade e as sandálias do Evangelho. Então, o que nos dá a vitória mesmo, a armadura espiritual, aquela que é incorruptível. Então, Davi enfrentou o gigante, tendo ali o capacete da salvação na sua cabeça, a salvação de Deus, tendo a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, e calçado os pés ali, né, nas boas novas de Deus. Calçar os pés simbolizava a honra mesmo, é honra, né? O homem descalço ali em Israel simbolizava desonra. Davi tinha a honra de Deus consigo. Saul já estava desonroso diante de Deus, né? Porque ele tinha desonrado a Deus. O gigante ficou afrontando ele 40 dias. Nem Saul, nem seus filhos, nem seus soldados tiveram coragem de enfrentar o gigante. Mas Deus pegou lá um jovenzinho que era pastor de ovelhas, porém tinha a unção de Deus, porque o profeta Samuel já tinha ungido Davi para ser rei, né? E a seu tempo Deus estava encaminhando as coisas para Davi um dia chegar o tempo dele ser rei. E ali foi o primeiro ato público de Davi ser glorificado ali através, né, da vitória contra o gigante Golias. Ninguém conseguiu enfrentar o gigante, mas Davi veio e enfrentou o gigante. Ele contou o testemunho para o rei, né, aqui no verso 37 para trás, de 1 Samuel 17, contou, né, que uma vez tinha um urso querendo devorar uma ovelha, ele matou o urso. Outra vez foi o leão, ele matou o leão, rasgou o leão por meio. E ali Saul, né, permitiu ele enfrentar o gigante, prestou suas vestes, mas as vestes de Saul não serviram para Davi. As vestes de quem não está em sintonia com Deus não serve nem quem, né, confia em Deus, porque Deus dá as próprias vestes espirituais, né, para aquele que serve a Ele. Não é com as vestes da aparência humana que o servo de Deus se traja, não. O servo de Deus se traja com a veste da confiança em Deus, da salvação de Deus, né, da justiça de Deus, da espada do Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, né, o cinto da verdade, que é o próprio Senhor Jesus, e das sandálias do Evangelho, que é a honra do Evangelho. Então, meus queridos irmãos, Davi enfrentou o gigante Golias. Ele mesmo disse aqui, mesmo no verso, 47, saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar com o filisteu. E Davi meteu a mão no alfoge, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Então Davi venceu o gigante Golias com estilingue, uma funda. A funda era usada para quê mesmo? Era para espantar, às vezes, as feras que vinham, né? Davi era um pastor de ovelhas, e vinha feras, às vezes ele espantava ela, lobo, outros animais ferozes, com, né, o estilingue. Mas Davi um dia enfrentou, né, o urso com as suas próprias mãos e matou o urso, porque tinha unção de Deus na sua vida. Enfrentou, né, o leão com as suas próprias mãos, porque tinha unção de Deus na sua vida. Como Sansão, né, tinha unção de Deus ali também. Matou o leão também, matou 1000 pessoas com a queixada de jumento, carregou os portões de Gate, né, até a montanha lá, portões pesados. Também derrubou o templo de Dagon, né, quando ele estava já cegado, mas Deus deu-lhe força de novo, matou ali, né, 5.000 pessoas. Da sua morte ele matou mais gente quando ele estava morrendo do que quando ele estava vivo. Sansão
Então, o mesmo Espírito de Deus estava sobre a vida de Sansão, estava sobre a vida de Davi agora. Sansão era um juiz, né? Ficou 20 anos governando, julgando Israel, né? Livrando Israel dos seus inimigos. Ele sozinho, né, com a ajuda de Deus, vencia os inimigos de Israel, os filisteus na época. Agora Davi também enfrentou justamente o gigante Golias dos filisteus e logrou vitória, né, contra o gigante Golias. Então essa é a palavra mesmo que Deus deu aqui hoje, né? Eu vou encerrar por aqui, né? Uma palavra curta e objetiva, né? Medita aí na sua casa aí no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 38 em diante, né? Até o verso 49 que nós lemos. Mas pode ler mais, né, o texto, né? Que Deus abençoe você e sua família. Vou fazer uma pequena oração para encerrar aqui esse vídeo. Deus abençoe cada um que vai acessar esse vídeo. Eu vou deixar postado aqui no Facebook, em nome de Jesus, Senhor. Fala no coração dessas vidas, fala no coração dessas almas, dá-las a confiança que Davi teve, a confiança que Sansão tinha, a confiança de Samuel, a confiança dos heróis da fé, Hebreus 11, ó Pai, em nome de Jesus, dá vitória para cada pessoa que acessar esse vídeo. Eu vou deixar aqui postado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, Senhor. Eu creio na vitória dos meus irmãos que vão acessar, eu creio na vitória, em nome de Jesus. Salva e batiza e cura e livra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que acessar aqui, e toda a sua família. E até um próximo vídeo, assim Deus permitindo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.